Você tá sozinho. Eu quero trazer para vocês hoje uma reflexão, sem esse papo de vender ideia pronta ou empurrar solução para vocês, tá? A verdade é que tem algo profundo rolando na forma como a gente vive hoje e algo que não dá para ignorar. Você já deve ter ouvido falar da tese dos 3 lugares do sociólogo Ray Oldenburg. Ele explica muito dessa sensação de vazio que a gente tem carregado sem entender de onde vem. Oldenburg vai dizer o seguinte: a gente precisa de 3 tipos de lugares para viver uma vida equilibrada. O primeiro lugar é a nossa casa. Beleza, esse é o mais óbvio, é onde você repousa, tem seus momentos de intimidade e privacidade. O segundo lugar é o trabalho ou a escola, aquele lugar onde a gente passa a maior parte do nosso dia e passa produzindo, desempenhando papéis, lidando com responsabilidade, com cobrança. Até aqui tudo bem, né? Mas aí vem o tal terceiro lugar e é aqui aonde mora todo o problema. O terceiro lugar é aquele espaço neutro, é um ponto de encontro fora da nossa casa e do trabalho, aonde você vai para socializar de forma leve, sem compromisso. É um café que você frequenta regularmente, um parque onde sempre encontra gente para trocar ideia, até uma padaria onde você costuma bater papo com o pessoal da vizinhança. Esse é o lugar que facilita as interações sociais, que não tem um propósito utilitário, são apenas sobre convivência. E é aqui que a sociedade moderna começou a falhar feio. Se você olhar para como as coisas estão hoje em dia, você vai acabar percebendo que esse terceiro lugar está cada vez mais raro. O trabalho consome tanto tempo e energia que quando sobra um tempo livre, você só quer ir para casa e se isolar. Em entrevista ao jornal El País, a psicóloga do Centro Emotion de Madrid diz que muitos trabalhadores relatam agora que têm mais dificuldade para terminar a tempo a sua jornada de trabalho, além da sensação de precisar compensar as consequências que a pandemia teve lá no âmbito profissional nos últimos meses. Entre os sintomas mais frequentes, a gente pode citar ansiedade, insônia, desânimo, dificuldade de concentração, tanto no trabalho quanto fora do trabalho. A ideia de parar num bar ou numa praça para conversar parece perda de tempo hoje em dia. E aí a gente acaba se desconectando. Sem esse terceiro lugar, a gente perde a chance de criar vínculos reais, de estar em comunidade sem as pressões que tem em casa ou no trabalho. Tudo acaba virando uma transação, um compromisso, tarefa. Não tem mais espaço para aquele encontro casual despretensioso, saca? Que dá vida às nossas relações. E isso, na real, não é só um problema social, é um problema de saúde. A OMS, por exemplo, está batendo forte nessa tecla. A solidão virou uma epidemia. E eu não estou falando de metáfora, é literal. A solidão afeta a saúde física e mental da mesma forma que uma doença crônica, aumentando riscos de depressão, de ansiedade e até de doenças cardíacas. E isso é resultado direto de como a gente tem vivido isolados no primeiro lugar ou consumidos pelo segundo lugar, sem espaço para esse terceiro. Agora, e aqui eu quero te fazer pensar um pouquinho, você já parou para pensar como a solidão hoje em dia parece ser uma escolha? Como se ficar em casa desconectado, mergulhado nas telas, fosse uma opção sua, uma forma de autocuidado, talvez até uma forma de não depender de ninguém? Mas essa escolha é, na real, um sintoma de algo muito maior. A sociedade, o mercado, eles incentivam essa desconexão. Porque quanto mais isolado você fica, mais você consome. Ao invés de buscar apoio, laços, trocas humanas, você tenta preencher o vazio com coisas. Você compra, consome e se distrai. E no final das contas, está mais sozinho do que nunca. O que o Oldenburg estava apontando lá nos anos 80 é exatamente o que a gente está vivendo hoje. A ausência do terceiro lugar está fragmentando a nossa capacidade de conviver de forma saudável. E a pandemia de Covid só piorou as coisas. A gente ficou preso meses no primeiro lugar, tentando ser produtivo no segundo via telas, e o terceiro simplesmente desapareceu. O bar, o café, a praça, tudo se desfez. E aí a solidão bateu com força. Claro, esse ponto da busca por atenção na internet é fundamental para a gente fechar essa ideia. E faz todo sentido com o que a gente está vivendo agora. Porque, olha só, quando o terceiro lugar desaparece, quando as pessoas perdem esse espaço de convivência real, de interação humana, de verdade, elas não simplesmente aceitam o vazio. Ninguém suporta a solidão em silêncio por muito tempo, saca? A gente começa a buscar outras formas de preencher essa lacuna. E aí entra a internet, as redes sociais, o feed, a For You que nunca para de rodar. O que aconteceu é que, sem esses lugares físicos para a gente socializar,
as pessoas foram cada vez mais para o mundo digital. O uso de apps de encontros, por exemplo, redes sociais e aplicativos como o TikTok explodiram nesse período. E a lógica da internet não é a lógica do encontro genuíno, né? Na vida real, num bar ou num parque, você tem uma troca verdadeira, uma conversa em que pode se expor sem ter tanta expectativa. Mas online, o que se cria é um ambiente que a gente está o tempo todo competindo pela atenção, gritando para ser ouvido, tentando se destacar num mar de perfis, de posts, de vídeos, de stories, de reels. A questão é que a gente sente falta do terceiro lugar, mas em vez da gente buscar essa convivência genuína, a gente acaba substituindo por essa necessidade quase desesperada de validação nas redes. A gente posta uma foto e espera o like, a gente solta uma frase impactante e espera o comentário, e o ciclo não para, porque a sensação de pertencimento nunca é plena. No fundo, a gente sabe que aquilo não substitui o olho no olho, a conversa sem filtro, a troca de verdade. Mas como alternativa, que seria sair, se reencontrar e criar laços reais, está cada vez mais distante, a gente vai se agarrando ao que tem, que é a atenção momentânea e superficial aqui da internet. E esse comportamento é sintoma direto da solidão que a OMS estava falando. A falta desse terceiro lugar, dos espaços onde a gente pode simplesmente estar com o outro, acaba nos empurrando para um ambiente virtual que alimenta essa nossa carência, mas não sacia. Na internet, a conexão é rápida, mas também é efêmera. A solidão continua ali, latente, porque os laços são fracos. Tá todo mundo conectado, mas ao mesmo tempo, tá todo mundo sozinho. Esse paralelo é cruel porque a internet, que poderia ser uma ferramenta para aproximar, acaba muitas vezes afastando ainda mais de conexões verdadeiras. A gente acaba confundindo a interação virtual com um relacionamento. Mas uma curtida ou um comentário nunca vai substituir aquele papo de fim de tarde no café, aquela risada espontânea no banco da praça, aquele toque no ombro que só uma conversa ao vivo proporciona pra gente. No meio desse mar de desinteresse, uma outra situação começou a se mostrar, que a gente está chamando agora de efeito What About Me, ou efeito E eu. Esse efeito brota quando a gente tenta falar de qualquer coisa que envolva uma outra pessoa, um outro grupo, outra realidade que não seja a nossa. É assim, você começa a falar de um problema específico, tipo racismo, machismo, ou qualquer coisa que afeta uma parte da sociedade, e do nada sempre tem alguém que aparece e manda um mas e os homens? E os brancos? Ou qualquer outra variação desse e eu, desesperado. Na real, esse efeito é uma maneira da pessoa se esquivar de enxergar a dor do outro, como se tudo tivesse que passar pelo filtro do que é confortável e conveniente para ela. A internet criou o algoritmo e ele nos dá aquilo que parece que a gente quer, e queremos porque a gente está sozinho. Então começou a ficar difícil a gente ver que, se pá, aquele conteúdo ali não é sobre mim. Eu não tenho que participar disso, eu posso só arrastar para cima e deixar rolar. A grande brincadeira é que nesse e eu, o que está por trás é uma incapacidade brutal de ver o mundo para além do próprio umbigo. É um jeito de roubar o foco da discussão, de trazer tudo de volta para a zona de conforto do indivíduo que não quer lidar com algo que incomoda. É como se a pessoa dissesse, tudo bem, seu problema até existe, mas ele só é válido para mim se de algum jeito eu me enxergar nesse problema. O efeito What About Me não é só uma questão de egoísmo, é quase um mecanismo de defesa da sociedade. É a recusa de entender que o mundo não gira ao redor de uma só perspectiva e que, às vezes, o papel de quem não sofre aquela dor específica é só ouvir e calar a boca. Esse é o efeito que faz ter tanto hater na internet hoje em dia. As pessoas começaram a ficar tão viradas para dentro que pararam de compreender que o mundo não gira em torno do seu umbigo. A gente acabou se tornando uma sociedade umbigocentrista. Então, quando a gente fala da importância desse terceiro lugar, não é saudosismo, não é uma tentativa de fugir do digital, mas é um resgate, é resgatar, trazer de volta o contato humano real. A gente precisa desses espaços porque sem eles o que sobra é o desespero por atenção nas redes, que parece preencher, mas no fundo só isola a gente ainda mais. O desafio agora nessa realidade pós-pandêmica é equilibrar isso. Usar a internet com consciência, mas sem esquecer que uma verdadeira cura para a solidão não está no número de seguidores ou de curtidas, e sim nos encontros, nas conversas, nos laços que a gente constrói cara a cara. A solução, se é que a gente pode chamar assim, é reconstituir esses espaços. Não falo só de reabrir bares, de reabrir restaurantes,
mas de resgatar o valor do encontro, de entender que estar com o outro não é luxo ou passatempo, mas é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa recuperar esse sentido de comunidade. A gente precisa recriar ambientes onde as pessoas se sintam seguras e bem-vindas para socializar sem pressão, sem agenda. Isso é o que nos faz humanos. E é só nesse espaço de troca, nesse terceiro lugar, que a gente consegue se livrar dessa solidão imposta que o mercado quer que a gente ache, que é a escolha nossa. No fim das contas, a reflexão que fica aqui é essa. A gente foi se acostumando a viver só entre o primeiro e o segundo lugar, achando que isso é o normal, ou até o desejável. Mas sem o terceiro lugar, sem esse espaço onde as interações humanas encontram de verdade, acontecem de verdade, a gente está cada vez mais doente. E não, isso não é uma questão de força de vontade, de ser mais sociável. Isso é um sintoma de um sistema que quer te manter assim, isolado e consumindo. Então, mano, se tem algo que você pode fazer por você e pelos outros, é começar a resgatar esses espaços. É procurar esse terceiro lugar, valorizar o encontro casual, a conversa despretensiosa. Talvez não seja tão fácil, depois de tanto tempo de isolamento, mas é urgente. É isso que a gente precisa para começar a curar essa ferida que a solidão deixou aberta. É isso que você precisa fazer para ter saúde mental suficiente para deixar de ter que odiar os outros na internet.